A maioria das pessoas não percebe, mas vive presa dentro da própria cabeça. Presas num turbilhão de pensamentos que não param nunca. Que julgam, comparam, cobram. E o pior, acreditam que isso é normal. Mas não é. A gente cresce achando que pensar demais é sinal de inteligência. Que estar sempre preocupado é sinal de responsabilidade. Que viver tenso é só parte da vida adulta. Só que isso é uma prisão invisível. É uma prisão construída com palavras, lembranças e medos. E o carcereiro que segura a chave é a nossa própria mente. A origem do sofrimento não está no mundo lá fora, nem nas pessoas, nem nos acontecimentos. O sofrimento nasce aqui dentro. No momento exato em que a gente se identifica com os pensamentos. Quando você acredita em tudo que a sua mente diz. Quando você deixa que ela dite o que você é, o que você pode ou não sentir. Você se perde de si. Vira marionete de uma voz mental que nunca se cala. Essa voz quer controle, quer perfeição, quer resultado o tempo todo. E é isso que cansa tanto. Você pode até estar com o corpo parado, sentado no sofá, deitado na cama, mas por dentro parece que tem um motor ligado, queimando energia sem parar. E aí vem a culpa, a ansiedade, a comparação com os outros, o medo do futuro, o peso do passado. E o agora desaparece. A mente faz isso com a gente. Ela nos arrasta para longe do presente. Ela cria um personagem, um eu artificial, que quer ser aceito, reconhecido, elogiado. Esse eu vive correndo, querendo ser mais, querendo ter mais, querendo provar algo o tempo todo. Mas no fundo, ele só está tentando fugir do vazio. A verdade é que esse eu que sofre tanto, não é você. Você não é essa confusão mental. Você é a consciência que observa tudo isso. Você é o silêncio por trás do barulho. Mas para perceber isso, você precisa fazer algo que quase ninguém faz. Você precisa parar. Parar de seguir a mente como se ela fosse um GPS infalível. Parar de reagir automaticamente a tudo que ela diz. Parar e simplesmente observar. Quando você observa seus pensamentos, sem brigar com eles, sem tentar mudar nada, você começa a perceber algo incrível. Você percebe que existe um espaço entre o pensamento e você. E é nesse espaço que começa a sua liberdade. É nesse espaço que mora a paz que você tanto procura. Você não precisa controlar tudo, não precisa entender tudo. Só precisa voltar para si. Voltar para o agora, para o momento presente, onde a vida realmente acontece. Porque é só aqui, nesse exato instante, que você pode respirar fundo, soltar os ombros e simplesmente ser. O resto é só barulho da mente. Barulho que você pode escutar, mas não precisa obedecer. A vida não é essa guerra interna que te ensinaram. Ela pode ser leve. Simples. Viva. Mas para isso, você precisa fazer um gesto de coragem. Você precisa sair do piloto automático e assumir o comando. Não da vida lá fora, mas da sua presença aqui dentro. Porque quando você muda por dentro, o mundo lá fora começa a mudar também. Tudo começa aqui, nesse instante, dentro de você. Agora, vamos falar de um cárcere ainda mais disfarçado. O orgulho. O orgulho.
Aquele sentimento que, à primeira vista, parece força, mas que, no fundo, é só medo maquiado. A gente aprendeu desde cedo que mostrar fraqueza é perigoso, que chorar é fraqueza, que errar é fracasso. E aí o orgulho entra, como uma armadura mental, nos faz levantar o queixo, fechar o peito e engolir tudo que é verdadeiro. Mas essa força que o orgulho vende tem um preço altíssimo. Ele exige que a gente finja estar bem mesmo quando está doendo por dentro. Ele cobra que a gente se mantenha impecável, invencível, mesmo quando tudo que a alma quer é parar, respirar e pedir ajuda. O orgulho é um diretor cruel. Ele diz que a gente precisa ser melhor do que os outros, que precisa provar valor o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, ele nos impede de arriscar. Porque se a gente errar, se a gente falhar, o orgulho sussurra: todo mundo vai ver e você vai ser humilhado. Então, o que a gente faz? A gente desiste antes de tentar. A gente recua dos sonhos, a gente evita abrir o coração, evita começar um projeto novo, evita fazer aquilo que vibra por dentro, por medo do olhar dos outros, por medo de parecer bobo, de parecer frágil, de parecer humano demais. Mas quer saber a verdade? Essa força baseada no orgulho não é força, é prisão. É um teatro de resistência, onde o ator principal está exausto e o público nem sabe. E sabe o que é pior? Enquanto você sustenta esse papel, a sua vida verdadeira fica presa nos bastidores. Tudo que é espontâneo, tudo que é leve, tudo que é seu de verdade, fica abafado por essa necessidade de parecer algo que você não é. Quantas vezes você engoliu o choro só para não parecer fraco? Quantas vezes você deixou de dizer "eu errei" só para manter a imagem intacta? Quantas vezes você vestiu esse personagem forte e foi para casa destruído por dentro? Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Acordar, levantar, cumprir mais uma obrigação. Fazer o que tem que ser feito e só. Sem alma, sem brilho, sem prazer. Você já se sentiu assim? Como se a vida tivesse virado um checklist interminável. Como se você estivesse só existindo, mas não vivendo de verdade. Pois é, isso tem nome. É o vazio do fazer sem ser. A gente aprendeu a medir valor pelo que faz, pelo que entrega, pelo que produz. Mas ninguém ensinou a importância de sentir enquanto faz. De estar presente, inteiro, verdadeiro, em cada coisa. Hoje, o mundo está cheio de gente produtiva, mas desconectada. Gente que trabalha, estuda, resolve 1000 coisas, mas se sente vazia por dentro. Porque o corpo até se movimenta, mas a alma fica parada. É como se a gente estivesse vivendo com metade do ser. A parte que executa, mas não a parte que vibra. E aí, o entusiasmo desaparece. Você olha o relógio esperando o dia acabar. Você torce para o fim de semana chegar. Você conta os minutos para se livrar da próxima tarefa. Mas percebe? A vida está passando aí. E se tudo o que você faz é torcer para que o dia acabe logo, onde é que está a vida acontecendo? Não é um mundo que está sem graça. É que a sua percepção está adormecida, anestesiada pelo piloto automático. Você levanta, escova os dentes, dirige, conversa, trabalha, mas sem sentir nada de verdade. É como se houvesse uma camada de névoa entre você e a realidade. Uma névoa feita de pensamentos repetitivos,
pressões invisíveis, padrões mentais que dizem apenas faça, não questione, não pare. E assim, o tempo passa, e com ele vão embora os dias que poderiam ter sido vivos, os momentos que poderiam ter sido sentindo com o coração, as pausas que poderiam ter devolvido sentido à existência. Mas a boa notícia é: dá para acordar. Dá para sair desse torpor. Dá para retomar o contato com o que é real, com o que pulsa, com o que é seu de verdade. E sabe por onde começa? Pelo simples gesto de se perceber, de começar a se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Eu estou aqui mesmo ou só meu corpo tá? O que eu estou sentindo agora? Perguntas simples, mas que trazem você de volta para dentro. Porque só tem vida onde há presença. E presença é mais que estar no lugar, é estar inteiro. Quando você começa a agir com presença, até as tarefas mais simples ganham um sabor diferente. Lavar uma louça pode virar meditação. Falar com alguém pode virar conexão real. Sair para trabalhar pode deixar de ser castigo e virar oportunidade. Mas nada disso acontece enquanto você estiver dormindo por dentro, enquanto você estiver fazendo apenas para sobreviver. A alma quer viver, quer respirar, quer dançar com a vida. Mas para isso, você precisa abrir espaço. Precisa parar de viver como robô e voltar a ser humano. Você não é máquina. Você sente, você percebe, você se emociona. E se isso tudo está adormecido, é hora de acordar. Porque o que faz a vida valer a pena não é o que você faz, é o quanto de você existe no que faz. A gente vive adiando a vida, empurrando a felicidade para frente, como se ela estivesse sempre num ponto do futuro que ainda não chegou. Vou descansar quando me aposentar. Vou ser feliz quando tiver dinheiro. Vou curtir quando meus filhos crescerem. Vou respirar quando essa fase passar. Só que essa fase nunca passa. Sempre tem outra meta, outro problema, outra promessa pendurado no tempo. E enquanto isso, o agora vai escorrendo pelas mãos, sem ser vivido de verdade. A mente ama esse jogo de postergações. Ela diz que agora não é o momento, que agora é só um degrau, que a vida boa tá lá na frente. Mas esse lá na frente nunca vira aqui. Você já reparou? A gente gasta energia fazendo planos, alimentando cenários mentais, criando expectativas de um futuro ideal. Mas quando ele finalmente chega, ele já virou o passado. E o presente? Passou despercebido, como uma paisagem linda que você nem olhou porque estava ocupado demais olhando o GPS. É assim que a vida vai sendo roubada. Não por ladrões lá fora, mas por distrações internas, por essa mania de achar que a alegria está sempre em outro lugar. Outro tempo, outra conquista, mas a verdade é dura e libertadora. Se você não consegue encontrar paz agora, você não vai encontrá-la em lugar nenhum. Se você não consegue ser grato por esse momento, mesmo com seus desafios, você não vai agradecer quando as coisas melhorarem, porque a sua mente já vai ter inventado a próxima falta, a próxima coisa que ainda falta acontecer para você ser feliz. Esse é o truque da mente. Ela sempre diz: ainda não é hora, ainda não é suficiente, ainda não tá bom. E aí você vive em estado de espera, esperando o dia perfeito, a pessoa ideal, a chance certa. Mas enquanto isso, o agora fica vazio, sem presença, sem alma, sem verdade. É como estar dentro de um filme, mas nunca apertar o play. E sabe o que é mais triste? Muita gente morre assim, esperando a vida começar. Mas você não precisa repetir esse roteiro. Você pode parar agora,
respirar fundo e se perguntar: o que está vivo em mim neste momento? Mesmo que o cenário não seja perfeito, mesmo que ainda falte muita coisa, ainda assim, há vida aqui. Há ar entrando nos pulmões, há sensações no corpo, há beleza escondida nos detalhes. E quando você para sentir isso, a ilusão começa a se dissolver. Você percebe que a paz não mora no futuro. Ela mora no silêncio entre um pensamento e outro, no espaço entre uma preocupação e um sorriso, no momento em que você decide simplesmente estar. Estar inteiro, estar presente, estar vivo. Esse é o segredo. Esse é o ponto de virada. Enquanto a mente te empurra para frente, a consciência te chama de volta para o agora. E é só aqui, nesse exato instante, que a vida acontece. O resto é ilusão. Tem uma hora que cansa, né? Cansa fingir que tá tudo bem. Cansa sorrir por fora e chorar por dentro. Cansa empurrar a vida com a barriga enquanto carrega toneladas de culpa, medo, vergonha e frustração. E esse cansaço não é fraqueza. Ele é o primeiro sinal de lucidez. Porque a libertação nunca começa com um plano bonitinho. Ela começa com um basta. Um basta silencioso, profundo, sagrado. É quando a alma se levanta por dentro e diz: chega. Chega de viver no automático, chega de tentar agradar todo mundo, chega de repetir padrões que só machucam. É o momento em que a mula manca, como dizem com humor, resolve parar de obedecer o velho roteiro. Ela trava as 4 patas no chão, ergue o queixo e se recusa a continuar naquele mesmo caminho. Isso é revolta? É, mas é uma revolta lúcida. Não é uma birra do ego, não é grito desesperado, é clareza. É aquela força que brota quando a dor já não serve mais de desculpa. Quando você percebe que continuar sofrendo não é mais opção. E ali, bem ali, algo mágico acontece. A revolta se transforma em verdade. E a verdade dissolve o sofrimento, porque o sofrimento só sobrevive onde há mentira, onde você ainda tenta fingir, disfarçar, esconder. Mas quando você encara as coisas de frente, quando você olha para si com coragem, sem drama, sem floreio, só com presença, o velho padrão começa a perder força. É como se o campo magnético do sofrimento, aquele que te puxava sempre para os mesmos buracos, começasse a se desfazer. E você começa a sentir um espaço novo por dentro. Um espaço onde pode respirar, onde pode fazer escolhas diferentes, onde pode ser quem você realmente é, sem pedir desculpas por isso. Mas entenda, esse ponto de virada não é racional, é visceral. Você não explica, você sente. É como se uma voz silenciosa dissesse: acabou. Acabou o autoengano, acabou a repetição inconsciente, acabou a necessidade de seguir uma versão falsa de si mesmo. E nessa hora, mesmo sem saber como, você sabe que algo mudou, que você não vai mais voltar para o velho lugar. Mesmo que ainda escorregue de vez em quando, mesmo que o medo ainda apareça, você já não é mais o mesmo. Porque quem viu a verdade não consegue mais fingir que não viu. A liberdade começa aí, não com um milagre, mas com uma decisão interna, com um levante da alma, com um ato íntimo de rebeldia contra tudo que te fazia mal. E esse momento é só seu. Ninguém pode forçar, ninguém pode viver por você, mas quando ele chega, nada mais consegue te parar, porque agora você não depende mais da força do ego, você encontrou algo mais profundo.
a força da consciência, a força de quem escolhe com clareza, de quem anda com presença, de quem não negocia mais com a própria dor. Não adianta correr atrás de respostas se, por dentro, você ainda está fugindo da decisão real. Tem gente que faz terapia, entra em curso, lê livro, assiste vídeo todo santo dia, mas não mudou nada. Porque, no fundo, ainda não escolheu. E eu não estou falando de uma escolha mental, daquelas que você diz da boca para fora, tipo, agora vai. Estou falando de uma decisão que acontece lá no fundo. Aquela que você sente no corpo, que te atravessa, que não deixa mais espaço para enrolação. Quando essa decisão acontece, você sabe. Você sente uma mudança de eixo, como se algo em você tivesse se virado para o lado certo. E de repente, a vida começa a se mover também. Mas até isso acontecer, nada muda de verdade. Porque enquanto a sua escolha for morna, enquanto você ainda deixar uma portinha aberta para o velho eu, enquanto você ainda alimentar a dúvida, o medo, a desculpa, a transformação não vem. A mente vai fazer de tudo para te manter no lugar seguro, mesmo que esse seguro esteja te matando por dentro. Ela vai dizer que não é hora, que é muito difícil, que você não dá conta, vai jogar a culpa nos outros, nas circunstâncias, no passado, mas tudo isso é fumaça. Fumaça que só assusta quando você ainda dá atenção. E esse é o segredo. Tudo aquilo que você alimenta, cresce. E tudo aquilo que você para de alimentar, morre. A voz negativa da mente só é forte porque você ainda a escuta. Você ainda discute com ela, briga com ela, responde ela. Mas se você começa a cultivar presença, se você começa a ficar mais aqui, no corpo, na respiração, no agora, essa voz vai perdendo força, vai ficando distante, desconectada, sem eco. E é aí que o milagre acontece, porque não é sobre mudar a mente à força, é sobre mudar o seu centro de atenção. Você não precisa vencer a mente, você só precisa parar de obedecer. E para isso, é preciso uma escolha sincera, sincera de verdade, não baseada em medo, nem em carência, nem para agradar ninguém, mas uma escolha que nasce da sua alma. Aquela hora que você olha para si e diz, agora é comigo. Sem drama, sem plateia, sem promessa, só você com você. E é nesse espaço que a presença nasce, tímida no começo, como uma brisa leve. Mas quanto mais você alimenta, mais ela cresce e vai preenchendo os espaços onde antes só havia ruído. A mente barulhenta começa a ficar muda. Não porque você calou ela à força, mas porque você não alimenta mais. Você escolheu outro caminho. E essa escolha muda tudo. No fim das contas, tudo que a gente mais buscou sempre esteve aqui, mas a gente não via, porque estava ocupado demais, preso demais nos ruídos da mente, naquela pressa de chegar em algum lugar, naquela luta interna de querer ser alguém melhor, mais forte, mais amado, mais reconhecido. Só que enquanto você vive nesse modo correria mental, você vai passando batido pelo que importa. Vai deixando escapar o presente, a beleza escondida nos detalhes, a leveza que mora no agora. E é aí que a vida vai perdendo a cor. Mas ela não perdeu a cor de verdade. Foi só o seu olhar que ficou em preto e branco. Porque quando você se reconecta com a presença,
Quando você volta para o agora, sem pressa, sem cobrança, as coisas mais simples ganham um brilho novo. O vento no rosto, o som de uma risada, a luz atravessando a janela, o toque de uma mão, um abraço sem palavras. É isso que faz a alma sorrir, é isso que desperta o entusiasmo verdadeiro. Não é aquela empolgação barulhenta, forçada, cheia de obrigação, mas uma alegria suave, silenciosa, que nasce do nada e que preenche tudo. Porque o verdadeiro entusiasmo não grita, ele flui. Ele brota quando você para de tentar ser alguém e simplesmente é. Simples assim. Você não precisa mudar de cidade, de parceiro, de carreira. Você precisa mudar de frequência interna. Trocar o modo lutar para chegar lá pelo modo estar por inteiro aqui. É isso. É aí que a paz mora. Quando você age a partir do ser e não do ego, a vida deixa de ser esforço e passa a ser expressão. Não importa o que você esteja fazendo. Pode ser lavar uma louça, conversar com alguém, escrever um texto. Se você estiver presente, inteiro, com a alma ali, tudo ganha sabor. E sabe o que é mais bonito nisso? É que não depende de ninguém. Só de você com você. Da sua escolha de voltar para casa interior, de parar de correr atrás da felicidade e deixar que ela te encontre aqui, agora. Porque ela sempre esteve aqui, só esperando que você parasse de procurar e começasse a sentir. Como diz Tolley, onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Esse é o segredo da paz. E eu te digo mais, esse também é o começo da liberdade, da leveza, do amor verdadeiro, da criatividade espontânea, do prazer de estar vivo. Não precisa ter tudo resolvido para isso. Você só precisa estar aqui, agora, de verdade, sem pressa, sem máscara, sem expectativa. Só você, presente, simplesmente sendo. E é nesse lugar que tudo começa a fazer sentido. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.